Como saber se uma semente está saudável para plantar? Primeira coisa a entender que a semente não é um grão comum. Toda semente precisa germinar, senão ela não vai dar origem a uma nova planta. E para você saber, o jeito mais seguro é fazer um teste de germinação. Pelo seguinte, a semente que você compra, ela tem que estar dentro do prazo de validade. Mas ela pode ter sido armazenada de alguma forma na sua casa ou na loja onde ela tenha perdido a germinação. Por exemplo, passado por um calor excessivo no transporte ou no armazenamento. Além da semente comprada, muitas vezes a pessoa ganha uma semente ou guardou uma semente e não sabe se ela ainda tem germinação, e aí não dá para perder tempo e trabalho preparando terra para botar uma semente que tu não sabe se vai germinar ou não. Uma prática bem simples de fazer é tu pegar um prato, colocar um papel, umedecer e aí colocar 100 sementes, como está aqui. Essas 100 sementes aqui eu posso fazer percentual, saber de quanto por cento de germinação vai ter. Se é uma questão de preservar uma variedade antiga, algo que tu não quer perder, qualquer pouco que nascer vale a pena plantar. Se não for um resgate, se é um plantio comercial que tu vai plantar uma grande área, aí é importante que a semente tenha uma boa germinação para te não perder tempo e trabalho. Se você está resgatando alguma semente, qualquer uma que germinar, vale a pena você cuidar, nem que seja num pequeno canteirinho para tirar mais sementes dessa planta. Mas um cultivo onde você quer realmente colher os frutos do seu plantio ou uma grande lavoura comercial, é claro que você precisa garantir que essa semente tenha acima de 80, 85% de germinação. E para saber, você pode fazer esse teste com 100 sementes e você vai saber exatamente o percentual que você tem naquele lote. É importante que do lote de sementes você misture bem as sementes e tire 100 sementes desse lote bem misturado. Para fazer esse teste é simples. Tu vai botar papel, vai botar água, vai botar sementes. O cuidado para não afogar a semente. A primeira vez que tu colocou a água, tu pode colocar um pouco mais, porque a semente vai enxugar essa água toda, ou seja, ela vai se inchar, mas a partir do segundo dia tu só mantém umidade, não vai deixar alagado, porque senão a semente pode apodrecer. E se ficar água demais, tu tem que trocar essa água para não apodrecer a água e vai apodrecer a semente. Algumas sementes já começam a germinar muito rápido, 3, 4 dias, como alface, como feijão, enfim. Outras já vão demorar mais, como o tomate, por exemplo, pode levar mais de 2 semanas para começar a germinar. Então tem que saber também o que tu está colocando para germinar, que tempo ele vai levar para aparecer, para te não ficar a vida inteira esperando alguma coisa germinar que não vai germinar. Então, ter esse cuidado para te não ficar perdendo tempo com semente que realmente não vai germinar de jeito nenhum. Então é importante saber os tempos das sementes para te colocar e fazer esse teste. Teve um caso aqui de um fazendeiro que preparou 180 hectares de terra para cultivar cornichão, fez todo o trabalho de aragem, preparo da terra, adubação, semeadura, e depois de um tempo não tinha nada no campo. Como ele ainda tinha um pouco das sementes que ele plantou, ele levou para um laboratório de análise para fazer um teste semelhante a esse, só que com os critérios de laboratório, e as sementes tinham 8% de germinação. É por isso que é muito importante você saber se o que você tem é realmente uma semente viva, um lote com alto potencial de germinação, ou se você tem grãos. Como a gente falou, os grãos são para a gente consumir como alimento. A semente a gente também pode consumir, mas se você vai plantar, você precisa de sementes e não de grãos. O cornichão, por exemplo, é um tipo de trevo, germina muito rápido. Agora, com 8% de germinação, com certeza o prejuízo foi gigante. E isso é bem comum acontecer com várias sementes que se compra no mercado ou que tu tem guardado, ou que tu consegue. Então sempre é bom fazer um teste antes, a menos que tu tenha muita certeza que tu vai plantar, para não perder tempo, dinheiro e ficar frustrado com o que tu está plantando e não está nascendo. Então a primeira coisa é buscar comprar sementes que tenham data de validade e que indiquem o percentual de germinação. Esse é um parâmetro obrigatório na comercialização de sementes. Então você vai encontrar ele nos pacotes, nas latas de semente e também nos sacos, nos lotes maiores de semente. O segundo ponto é que vale sempre a pena fazer o teste, porque nunca se sabe como essa semente foi armazenada. E nós também podemos ter armazenado a semente de forma que ela não preserve o seu potencial de germinação. Outra coisa importante ver em sementes, principalmente sementes mais miúdas, é a questão de invasoras. É tu ter no meio da semente alguma impureza, alguma semente de plantas que são indesejáveis que tu não quer. Então tem que ter cuidado com isso também para te não estar semeando coisas que venham a trazer prejuízo junto na tua lavoura com plantas que são invasoras. E caso tu colha a semente, caso tu queira tirar a semente, quando for secar, nunca deixa passar de 40 graus. Às vezes o pessoal bota no sol e deixa aquilo no sol. Nunca colocar em cima de lona preta, porque a lona preta vai a 70 graus, aí tu vai perder a semente em poucas horas. Secar sempre em cima de material claro,
certo? E nunca deixar tempo demais no sol por causa da temperatura, porque a planta tem que ficar na temperatura como se fosse um corpo com febre. Então, no máximo, a temperatura de 40 graus para ela perder só a umidade e não perder outros elementos que vão inibir a germinação da semente. Toda semente tem um pequeno embrião que germina, e é esse embrião que vai consumir o material da semente por um tempo e depois vai emitir as raízes e as partes aéreas e se desenvolver numa nova planta. Esse embrião é vivo, ele tem tempo de vida, é por isso que sim, a semente tem tempo de vida, ela tem validade, e também ele é sensível às alterações de temperatura e de umidade. A umidade é um sinal importante para a maioria das sementes de que ela precisa germinar. Por isso, todo armazenamento precisa ser feito em lugar seco, porque se a semente receber alguma umidade, o embrião começa a germinar e depois que essa germinação começa, ela não para mais. Então, se a sua semente recebeu umidade, começou a germinar e depois parou a umidade, essa semente não vai se desenvolver numa nova planta. E isso que a Tati está falando é o que faz com que a planta perca a germinação, recebe umidade e seca, recebe umidade e seca. Então ela tem um start para nascer, mas não tem como continuar. Tem um start para nascer e não tem como continuar e ela acaba perdendo germinação com o tempo. Algumas plantas em um ano chegam a menos de 10%, como semente de cebola, por exemplo, mal armazenada ou com umidade. Então essas coisas tem que levar em conta toda vez que tu for pegar uma semente para plantar, ter esse máximo de cuidado para não perder tempo nem trabalho. Esse é um teste simples que você pode fazer em casa. Basta colocar 100 sementes num pequeno prato e manter úmido. Lembrando que as diferentes sementes têm diferentes tempos de germinação. As que vão demorar mais, como o tomate, por exemplo, que pode levar 15 dias, tomilho pode levar 20 dias para germinar, você vai ter que aguardar porque ela ainda está naquele tempo que ela leva para germinar. E outras, como o João falou, podem germinar em 2, 3, 4 dias e aí você já vê o resultado das sementes que você tem. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre trazendo informação sobre plantar orgânico, sobre saúde, sobre permacultura e sobre bem viver no campo.